Aleluia. Declare isso ao Senhor. Declare isso ao seu Pai. Oh, Senhor, nós sabemos, Pai, que Tu sempre está conosco, Senhor. Oh, Pai, Você nunca, nunca, nunca nos abandona, Pai. Você sempre está conosco, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Obrigada pela Tua unção. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Te rendemos graças, Senhor, porque Você nos tirou, Você nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Como somos gratos a Ti, Senhor. Como somos gratos a Ti, Pai. Como poderemos, Senhor, Te agradecer. Como poderemos, Pai. Nenhuma palavra chega perto daquilo que o Senhor fez e faz por nós todos os dias. Por isso rendemos as nossas vidas a Ti, Pai. Oh, obrigada, Pai. Obrigada. Nessa noite, levante as suas mãos. Se renda à unção, ao Espírito Santo de Deus, que já está aqui. Ele já se move neste lugar. Ele já está alcançando a tua vida. Ele já está trabalhando ao teu favor. Ele está indo agora mesmo na tua casa. Ele está alcançando os seus. Enquanto você louva, enquanto você adora, o Espírito Santo trabalha ao teu favor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque tudo está feito. Só Te rendemos graças, Pai, porque tudo está feito. Obrigada, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, amados, agora mesmo o Senhor está curando a vida de pessoas neste momento. Existem coisas no seu corpo, mas também na sua mente. E o Senhor está curando todas elas agora. Obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, a Tua unção é suficiente. A Tua palavra é suficiente. Nós Te rendemos graças, Pai, e recebemos e pegamos tudo no reino espiritual pela fé. É nosso. Tome posse. Está disponível. Segure, é seu. O Senhor já te deu. Nós Te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E eu gostaria de ler um versículo que a irmã leu lá na intercessão. E ela nem sabia, mas tem muita coisa a ver com o que a gente vai ministrar hoje. Inclusive a canção que a gente acabou de cantar também. Isaías 61, diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre nós, porque o Senhor me ungiu. Você pode repetir? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu. Sabe, amados, esse versículo foi escrito no Velho Testamento, em Isaías 61. Naquela época, era muito comum o Senhor ungir aqueles que Ele escolhia, né, para o chamado, para o ministério. E Ele ungia com óleo. Mas sabe, amados, que hoje estamos numa superior aliança. Em uma nova aliança.
superiores promessas. Hoje, Ele não só te unge com óleo, mas também com o Espírito Santo e com poder. Então você é ungido do Senhor. O Senhor te ungiu para você proclamar, para você ir, para você se posicionar e para você fazer tudo aquilo que Ele confia que você deve fazer. Amém? Aleluia. Então você pode ir sentando. Amém. Eu quero agradecer ao grupo de louvor. Muito obrigada. Vocês são uma bênção tremenda. Aleluia, glória a Deus. Que unção, amados, neste lugar, meu Deus. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. Amados, graça e paz. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre fé. Amém. Amados, o que eu amo na palavra do Senhor é porque ela foi escrita há tantos anos, não é verdade? Há tantos mil anos atrás. Mas sabe que a gente vê as coisas acontecendo exatamente como está falado aqui na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é mais atual do que o jornal que vai passar amanhã. O que eu amo na palavra do Senhor é que ela se renova todos os dias. Ela não é antiga, não, ela é atual. Na verdade, aqui tem coisas preciosas sobre o futuro que a gente não sabe ainda, mas que o Senhor quer nos revelar através do Espírito Santo, através da sua palavra. Amém? E, amados, existem coisas na palavra do Senhor que, por mais que a gente tenha escutado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, tantas vezes, mas que é preciso que a gente esteja sempre escutando e renovando a nossa mente. E fé é uma delas. Por mais que você já tenha ouvido tantas vezes falar sobre esse assunto, nessa noite, coloque as suas expectativas no Senhor. Coloque as suas expectativas na palavra dele, que se renova dia após dia. E você vai receber de acordo com aquilo que você gerou no seu coração. Amém? Então, se você quer receber bastante, gera bastante expectativa. Amém? Aleluia. O que eu gosto de falar sobre fé, porque fé, a gente tem ouvido tanto aqui, né? Mas fé é o estilo de vida do cristão. Sabe, amados, que até para que a gente se torne um cristão, que a gente receba a salvação, é pela fé. Quando a gente levanta nossas mãos e vem aqui na frente e aceitar Jesus, a gente já está tendo um ato de fé, por mais que a gente não saiba. Até para a gente ser salvo, é por fé. E a fé se torna, a partir daquele momento, o estilo de vida do cristão. Então, como é importante a gente estar sempre sabendo, estudando sobre esse assunto. Por quê? Como diz lá em Romanos 10, 9. Tu pode projetar, por favor? Romanos 10, 9. Deixa eu ver se eu consigo ler. Aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o que aqui está dizendo? Que a gente deve crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Então, aqui a gente já tem uma chave importantíssima sobre fé, que é, a fé tem uma ação. A fé, ela tem uma voz. A gente precisa confessar tudo aquilo que a gente está gerando no reino espiritual, gerando em fé. Amém? E vamos abrir lá em Efésios, no capítulo 2. Efésios 2, 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. E aqui, nesse versículo, a gente vê, né? Nós fomos salvos pela graça. Como a gente já aprendeu tanto aqui, que a salvação é pela graça, não é por obras, não é por aquilo que a gente pode fazer ou não fazer. Mas a gente recebe pela graça. Ela é de graça, a gente recebeu de graça, mas Jesus pagou o preço, não é verdade? A gente recebeu, nós fomos salvos pela graça, mas isso foi mediante a fé.
Amém? E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, a fé, ela vem do Senhor. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como ela é liberada? A fé é liberada quando nós falamos a palavra. Não devemos falar qualquer coisa, mas falando a palavra, o que está em linha com a palavra, a nossa fé está entrando em ação. Como é que a gente atinge o reino espiritual? Quando a gente se posiciona em fé, crendo com o nosso coração, mas quando ela é liberada através do confessar das nossas bocas. Amém? Então, amados, tudo aquilo que você quer que aconteça na sua família, na sua casa, na sua vida, o milagre que você precisa está esperando o abrir e fechar da sua boca. O milagre que você precisa está esperando a sua confissão de fé. E quando você confessar no reino espiritual, tudo começa a se movimentar para acontecer. Quando o Senhor nos ensinou o Pai Nosso, Ele diz, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então a gente tem que desejar a vontade de Deus como é lá no céu. Confesse aqui na terra que vai acontecer na sua vida. Aí tem que trazer os céus para a terra. Como faremos isso? Através da fé. Crendo com o coração, se alimentando da palavra, se alimentando, crendo. E confessando com a boca, ela é liberada. Amém? Então, nós devemos trazer no reino espiritual. Sabe, amados, estava vendo uma ministração e algo foi uma revelação para mim. O natural, tudo aquilo que você está vendo no natural, é reflexo do que já aconteceu no reino espiritual. Então, como é que você quer que esteja a sua saúde, a sua família, seus parentes? Comece a gerar no reino espiritual e vai se manifestar no reino natural. Amém? Então, tudo isso é pela fé. E em 2 Coríntios 4:13, diz assim, vamos abrir lá. Eu vou ler aqui com a mídia, 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, amados, existe o espírito da fé. E como nós vivemos pelo espírito da fé? Através daquilo que nós cremos e falamos. Nós cremos, por isso falamos. E vai acontecer. Amém? Então, aqui a gente vai ver 3 pontos. Na verdade, 4. 4 pontos sobre a fé. É um assunto tão vasto, tão amplo, mas a gente vai abordar 4 pontos. O primeiro deles já estamos falando, que é fé para salvação. Amém? A fé é o que move a vida do cristão, em todas as áreas. Seja na área de prosperidade, que envolve financeiro, e outras áreas da sua vida, porque o Senhor quer que você seja próspero em todas as áreas da sua vida, não só na área financeira, sabe? Isso envolve prosperidade, isso envolve a área familiar, isso envolve cura, envolve qualquer circunstância que for que se levante. A fé move a vida do cristão. Sabe, amados, o Senhor Jesus disse, no mundo você terá aflição, mas tem bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Não é verdade? Então, a circunstância, ela pode até se levantar, mas quem tem a palavra final é você. Então, quando você abrir a sua boca, você está decretando como é que deve ser. Não é o diabo, não é a circunstância que vai determinar na sua vida como as coisas serão, mas é você, através da palavra de Deus. Está escrito, eu creio e ponto final. Pode se levantar o que for, eu fico com a palavra. Eu creio, por isso eu falo e tem que acontecer, amados. Amém? Então, a única parte da palavra que vai te fazer algum benefício é a parte da palavra que você pratica. Então, se a palavra de Deus está dizendo que a fé vem pelo ouvir, o que a gente deve fazer? Buscar ouvir a palavra, buscar congregar, buscar ler bons livros, buscar ler a Bíblia, buscar ter comunhão. A fé vem pelo ouvir, buscar ouvir a voz do Senhor, buscar ouvir a palavra. E como é que nós liberamos? Através do confessar. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente até sabe muito,
mas falhamos na parte do confessar. Não adianta, amados, se a gente ficar com a nossa boca fechada, não vai ser liberada a fé que você está crendo no seu coração. Sabe como Deus criou o mundo? Ele poderia ter pego com suas mãozinhas, como ele fez o homem, e ter feito todas as coisas com a mãozinha dele, não foi? Ele não fez o homem dessa forma? Mas como foi que ele criou o mundo? Disse Deus, haja luz. O poder criador de Deus fez com que as coisas acontecessem. E quando ele fez o homem, o que foi que ele fez? Ele soprou o fôlego de vida dentro do homem. O mesmo fôlego, o mesmo poder criador, que ele abria a boca e falava e as coisas aconteciam, habita dentro de você. Então, quando você abre a sua boca, você está gerando coisas, criando coisas no reino espiritual. E tem que acontecer. Então, quando você diz assim, doença saia, tem que sair. Quando você diz assim, dinheiro venha, tem que vir. Sabe, amados, existem anjos ao teu favor. Existem anjos esperando trabalhar por você. Dê ordem aos anjos. Coloque ele para trabalhar. Coloque ele para se movimentar ao seu favor. E as coisas vão começar a se manifestar na sua vida. Sabe, amados, seria muito bom se eu estivesse falando aqui só coisas que eu já ouvi falar. Mas, amados, para a honra e glória do Senhor, eu tenho vivido cada uma delas. Você precisa abrir a sua boca e dizer, venha do norte, do sul, do leste e do oeste. Venha para a minha mão agora. Em nome de Jesus. E tem que vir, amados. Aleluia. Fé para a salvação. O segundo ponto é fé na área financeira. Gostaria de abrir lá em Filipenses 4:19. Que diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, amados, o nosso Deus é rico. O nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Então, deixa eu te dizer, essa circunstância que está se levantando, você não precisa temer, você não precisa ter medo, você precisa declarar como é que vai acontecer. Você precisa declarar que deve chegar e pronto, porque o Senhor vai suprir cada uma das tuas necessidades. Amém? Aleluia. Confesse a verdade e vai acontecer. A verdade da palavra de Deus. Lá em Provérbios 10:32, diz que a bênção do Senhor enriquece. Então, amados, é vontade do Senhor te abençoar, amém? Você crê que é vontade do Senhor? Você não é abençoado? Então, a palavra do Senhor está dizendo ali, a bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10:32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca não. Será que eu dei a referência errada? A bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10:32. Vamos lá. É 22? Perdão, gente. 10:22. Foi eu que falei errado, perdão. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então, amados, a bênção do Senhor, ela enriquece. Então, você precisa crer nisso. O Senhor quer me ver rico, rico de bens, rico de saúde, rico de dinheiro, rico de sustento, rico de família. Ele enriquece. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Amém? João 10:10 diz que nós devemos comer o melhor. Então, o melhor, amados, é para os filhos de Deus. Os melhores empregos, as melhores posições, os melhores lugares são para os filhos de Deus. Muitas vezes o que falta é a gente se ver como merecedor desse melhor. Mas sabe, amados, que o Senhor já determinou que você merece. Então, apenas se coloca nessa posição de filho de Deus. Você é filho do Rei dos Reis. Sabe o que o Senhor diz na palavra dele sobre você? Que ele te constituiu rei e sacerdote, povo adquirido, nação santa. Então nós devemos nos colocar nessa posição, nos ver dessa forma, porque o melhor é para os filhos. Amém? A fé na área financeira é algo que vai mudar a sua vida assim, ó,
lhe transportar de um nível para outro. Nós precisamos crer nisso, que é vontade do Senhor, é desejo do Senhor. Está na palavra dele, a bênção do Senhor enriquece. Então, posso, Senhor, é meu. Ah, mas a circunstância aí, se diz aquilo, eu fico com a palavra. Se a palavra falou, eu creio e ponto final. Sabe, amados, que a fé, ela não nega as circunstâncias. A fé não vai dizer assim, não estou vendo, não está acontecendo, não estou vendo, não é comigo, não. Não é isso. Eu estou vendo, o diagnóstico está dizendo isso aqui, né? O médico disse isso aqui. Mas o médico dos médicos diz isso aqui. Então, eu fico com esse diagnóstico aqui. Isaías 53, certamente, ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Ele foi transpassado, humilhado, ferido, para que nós fôssemos curados e sarados e andássemos em saúde divina. Então, eu respeito essa opinião aqui, mas eu não aceito para a minha vida. O que eu aceito está aqui. Na área financeira, a mesma coisa. Eu estou vendo essa fatura, mas o que eu fico é com a palavra. Eu sou rico. Anjos, tragam o dinheiro para pagar essa conta aqui agora, em nome de Jesus. E fica crendo nisso. Sabe que algo, amados, que atrapalha muito a confissão da palavra, a confissão, a liberação da fé, é a murmuração. Porque a hora você está crendo e confessando a palavra, a hora está murmurando e falando o contrário. Então, aí não... Ora você fala correto, ora você está anulando o que você acabou de confessar. A murmuração anda contrário à fé. Então, nós precisamos vigiar aquilo que nós estamos falando. Nos alimentar. Romanos 12, lendo, buscando, ouvindo ministrações, ouvindo pregações, lendo a palavra, renovando a mente, amados. E lá em Provérbios diz que a sua boca fala o que está cheio o coração. O terceiro ponto é fé para a cura. Eu gostaria que você abrisse lá em Marcos, capítulo 5. Quase saiu um meme agora, não foi? Marcos, capítulo 5, versículo 28. Amados, essa mulher é a mulher do fluxo de sangue. Aqui no 25, ele diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E aqui ele explica que ela padecia, de médico em médico, já tinha gastado tudo que ela tinha. Mas sabe o que aconteceu lá no versículo 28? Diz assim, 27. Tendo ouvido a fama de Jesus. Então, aqui a fé veio, porque ela ouviu quem era Jesus. Tendo ouvido a fama de Jesus. Quando ela ouviu, já foi gerando fé no coração dela. Vindo por trás dele, porém tem a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, amados, ela cria com o coração dela e ela dizia, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E sabe o que foi que aconteceu, amados? Continuando aqui no 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amados, aconteceu exatamente como ela falava. Como ela confessava, aconteceu. Então, aqui nós podemos ver alguns pontos. Ela ouvia a fama do Senhor e isso gerou fé no coração dela. Depois ela passou a dizer, porque dizia. Enquanto não tocava no Senhor, ela dizia, ela falava, se eu apenas tocar, ficarei curada. E quando ela tocou, aconteceu exatamente como ela estava falando. E no 34, o Senhor diz assim, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amados, nesse dia,
Ela não só foi curada, como ela foi salva. Porque dizia, porque cria, porque ouviu de Jesus. E porque tomou uma ação correspondente àquilo que ela ouviu e àquilo que ela falava. Ela foi. Ela foi até ele. A fé tem uma ação correspondente. E não podemos andar atemorizados, com medo, porque o Senhor não te deu espírito de medo, mas espírito de ousadia. Não podemos ficar atemorizados. Como vai ser diante da circunstância? Não, amados. Precisamos nos posicionar e nos colocar no lugar certo que o Senhor quer que nós estejamos. O Senhor te guia em todas as coisas. Você precisa ser ousado muitas vezes, porque para ter fé, muitas vezes vai parecer loucura. A própria palavra do Senhor diz, né, que as coisas do Senhor é loucura para o mundo, mas poder para aquele que crê. Então, amados, mesmo que, naturalmente falando, não faça muito sentido, mas se a palavra do Senhor diz, se o Espírito Santo de Deus está te guiando, tome um posicionamento e haja. Creia, confesse e tenha uma atitude, uma ação correspondente. Amém? Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza do que se espera e a convicção de fatos que não se vê. A fé é a certeza. Não importa o que a circunstância está dizendo, não importa o que lhe falaram, a fé é a certeza, vai acontecer. E o nosso papel é ficar firme, confessando a palavra do Senhor, porque vai acontecer. Amém? Quando você está em fé, você está no comando. Quem falou essa frase foi nesse do frente, numa administração. E nessa administração ela contou um testemunho de fé sobre cura. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite que teve um acidente de carro lá perto onde ela mora, nos Estados Unidos. Um acidente de carro. E nesse carro estava uma mulher de 21 anos com seus 5 filhos. E, nesse acidente, a mulher foi arremessada do carro. E o acidente foi bem grave. Ela teve parte do cérebro dela exposto no acidente. E ali ela faleceu. A ambulância levou seus filhos, cuidou deles, né, levou para o hospital, os 5 filhos, e ligaram para a mãe dela. E disseram, aconteceu um acidente assim, assim, e sua filha, infelizmente, veio a óbito, estamos avisando para vir fazer reconhecimento e tudo mais. E a resposta da mãe dessa moça foi assim: mas o meu Deus está operando agora mesmo no corpo dela. E indo até ela, confessando isso. Agora mesmo, o Espírito de vida está sobre a vida dela. Ela viverá e não morrerá. E confessava, e confessava. E quando ela chegou no ML, que o rapaz foi mostrar, né, o corpo a ela, e aí ele ignorou e ouviu novamente. E como ele ouviu 2, 3 vezes, ele foi lá olhar. Quando ele viu, ela estava com os olhos abertos, olhando para ele. E ele disse assim: você não pode estar viva. Amados, parte do cérebro dela estava do lado dela. Que juntou ali, né, para enterrar tudo junto. E ele disse: você não pode estar viva. Mas ela teve sinais vitais. E ali ela foi transferida para o hospital. Quando a mãe dela chegou no hospital, ela teve os tratamentos, a recuperação. Ela entrou em coma, depois saiu. E teve alta, foi para casa. Mas a sua idade mental era de uma criança. Então, ela com seus 5 filhos em casa, ela parte do cérebro, né, que era responsável por algumas coisas, enfim. Mas todos os dias aquela mãe confessava: agora mesmo, o Espírito da fé, o Espírito Santo. Ela viveu, no dia que Nancy Dufresne ministrou, ela, acho que faz uns 2 anos a administração, ela tinha 85 anos. E ela alcançou a idade neurológica da idade dela mesmo. Ela deixou de ter a idade atrasada, neurologicamente falando, e ela alcançou. O Espírito do Senhor
curou completamente o corpo daquela mulher. E, quando ela fez 50 anos, ela prestou concurso, uma vaga de alguma coisa, e ela precisava fazer alguns exames para passar por esse concurso. Tem alguns concursos que exigem isso, né? E aí, quando ela fez o exame, acho que era a ressonância magnética, que o médico viu e disse assim, para ela, com 50 anos de idade, olhando o exame, olhando para ela, você não pode estar viva. Você não pode estar viva. E ela, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Oi? Como você não pode estar viva? Você não tem parte do cérebro da frente. Como você pode estar viva? O Espírito Santo de Deus, o poder vivificador, fez com que aquela mulher vivesse. Curou aquela mulher. Amados, o Senhor não precisa de métodos, de coisas naturais, porque Ele é o Todo-Poderoso. E mesmo que seja impossível, naturalmente falando, nos seus olhos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Sabe, amados, que aquilo que é impossível, a fé vai lá e alcança. Se é impossível, a fé vai lá e alcança. Se é possível, a gente vai lá e faz. Mas se é impossível, através da fé, você vai lá e alcança. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria de dizer, algumas pessoas aqui têm planos. Tem planos de crescimento. Tem planos para crescer espiritualmente. Tem planos, eu te digo, coloca os pés nas águas. Porque pode até parecer impossível, mas a tua fé vai lá e vai alcançar. Coloca os pés nas águas. Não te deixa ser paralisado pelas circunstâncias, por aquilo que naturalmente... Eu estou vendo isso aqui, a conta não fecha. A fé vai lá e alcança o que é impossível para você. Não se deixe parar, porque o Senhor tem grandes coisas na sua vida. Aleluia. Sabe, amados, que existe uma vontade do Senhor tão grande, de que a gente suba de nível, que a gente cresça. Existem pessoas tomando leite materno, como diz na palavra do Senhor. Que existem pessoas que precisam do leite materno, o leite genuíno. Ele faz uma comparação com uma criança, quando nasce. E o que é que ela se alimenta? Leite materno, não é verdade? Mas a gente não vive de leite a vida toda. Uma criança não cresce e se torna um adulto saudável apenas tomando leite. Existe uma necessidade que a gente se alimente de um alimento sólido da palavra do Senhor. Então, o Senhor, nessa noite, está te convocando a você subir o nível. O Senhor quer alcançar você em outro nível. O Senhor quer te ver e te colocar em um outro nível. E as circunstâncias não podem te parar. Você tem que se posicionar. Eu vou fazer. Eu já estou lá. Eu já me vejo lá. Vai acontecer. Já chegou. Aleluia. Aleluia, e vai acontecer, amados. E para finalizar, a fé para derrotar gigantes. Lá em 1 Samuel, nós conhecemos a história de Davi e Golias, não é verdade? Mas, amados, lá em 1 Samuel 16, 7, gostaria que a Miriam projetasse aí. Você vai ver como é que Deus via Davi. Porque todo mundo via Davi como uma criança. Pequena, de boa aparência, ruivo, frágil. Mas o Senhor não via Davi como vê o homem. 1 Samuel 16, 7. Eu vou abrir aqui. 1 Samuel 16, 7. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Isso eram os irmãos dele, né? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E sabe, amados, que muitas vezes a gente está se olhando de forma exterior. E o Senhor te diz nessa noite: não se veja de forma exterior, se veja como Deus te vê. Não veja como o homem vê, porque o Senhor vê o coração. O Senhor te vê grande. O Senhor já te
deu todas as coisas em Cristo Jesus. E sabe, amados, que existem títulos e títulos. Rei, sacerdote, povo adquirido, nação santa, e aleluia, glória a Deus, somos tudo isso sim. Mas existe algo que supera tudo isso. Ele te fez filho. Você é filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Se veja como Ele te fez. Amém? Aleluia. E pulando aqui para o capítulo 17. 16, versículo 13. Diz assim: Davi foi ungido, tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Como eu disse no começo, né? Naquela época, eles eram ungidos com óleo. Mas hoje nós somos ungidos com o Espírito Santo e com poder. Amém? E aqui ele foi ungido, voltou a cuidar das suas ovelhas, e veio um urso querendo matar a ovelha, e ele derrotou o urso, e matou o urso. E depois veio um leão, e ele matou um leão. Agora eu lhe pergunto, um jovem pequeno, ele teria forças para matar um urso e um leão na sua própria força? Davi foi ungido, mas também ele era ousado. E ele agia de acordo com aquilo que Deus tinha determinado e estabelecido para ele. E podia vir o que fosse, e ele ia lá e ia derrotar. Porque ele sabia que ele não ia pela força dele, mas ele ia no poder do Senhor. Amém? E lá no versículo 17, você pode ler em casa, amém? Depois, com calma. No 1 Samuel 17, 4, Golias se levanta, e aqui diz que ele era um gigante de 3 metros de altura, aproximadamente. E ele passou, amados, lá no versículo 16, diz que foram 40 dias afrontando o povo de Israel, o povo de Davi. 40 dias. A primeira... como é que eu posso dizer? A primeira investida de Golias foi verbalmente. Ele passou 40 dias intimidando o povo. E aqui no versículo 11 diz assim: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras que o filisteu falava, espantaram-se e temiam muito. O povo estava amedrontado, o povo estava com medo. Golias estava investindo mentalmente naquele povo, e eles não se viam mais capazes de enfrentar aquele gigante. 40 dias investindo com palavras nesse povo, a ponto deles ficarem com medo. Mas sabe que quando existe medo, a fé não opera. Amém? E, continuando, Davi não se deixou abater pelo que ele estava falando, porque ele era ousado. Ele diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas. Quando vem um leão e o urso, eu tomei o cordeiro do rebanho, saí após ele, feri, livrei o cordeiro da boca, levantando-se contra mim, agarrei pela barba, feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul, depois de ver tanta ousadia e tanta convicção, disse assim: vai-te, o Senhor seja contigo. Não tinha mal o que ele fazer, porque ele já estava determinado. Então você vá, meu filho, fica à vontade. O Senhor seja contigo. E sabe que Deus pegou junto com a ousadia de Davi e foi com ele. Aqui no versículo 45, antes Golias ainda fala alguma coisa com ele, e ele não dá ouvidos. Ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aqui ele está conversando com Davi. Olha, vai acontecer assim. Eu vou pegar você, vou matar você, vou tirar a sua cabeça, vou entregar. Vai acontecer assim. Não é como você está falando, é como eu estou falando. Vai acontecer assim. Porque eu não vou pela minha própria força. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ele está comigo. E sabe, amados, que aqui Davi tinha fé e muita. Você pode ver, né? Cheio de fé e ousadia. E ali ele confessou como vai ser. Eu determino, vai ser assim. Ele confessou. E sabe como foi que aconteceu? Exatamente como ele falou. Eu gostaria que a mídia projetasse a imagem que eu mandei. Uma ilustração, né? De como era a armadura na época, o gigante, o tamanho de Davi. Você pode ver o gigante, ele está vestido de armadura. Existe uma passagem. Existe uma passagem que fala sobre a armadura. Aqui, 17, 5. Depois você pode ler. Trazia na cabeça um capacete de bronze. E aqui ele começa a contar toda a armadura de Golias. E sabe, amados, que você sabe a história. Davi atingiu a pedra na cabeça de Golias. Mas você está vendo que existia um capacete? Agora eu lhe pergunto, foi na força de Davi? De forma nenhuma. Amados, eu fico imaginando assim, lendo a palavra, imaginando, Deus lá no seu trono e Davi, eu vou te ferir, vou matar sua cabeça, vai ser assim. E Deus diz assim, anjo, vai lá porque ele falou, ele determinou, tem que ser daquele jeito, vai lá, vá-se embora. E quando Davi tirou a pedra, que rodou, o capacete só tinha uma brechinha. Que ele rodou a pedra, o anjo foi lá e colocou no lugar certo que deveria atingir ele. Por quê? Porque se tem impossível, a fé vai lá e alcança. Então pode ter capacete, pode ter armadura, pode ter 3 metros, 5. Se você vai com fé, no poder, na força, na palavra do Senhor, do Espírito Santo, o Senhor vai contigo. Então, amados, que nós podemos andar na ousadia da palavra. Se veja como a palavra do Senhor diz que você é. Se veja como está escrito. Porque é exatamente assim que Deus te vê. Amém? E para uma pessoa, para um povo que se vê como Deus determinou, como Deus descreveu, se posiciona e age de acordo com a palavra, não há impossíveis. Amados, o Senhor está contando comigo e com você. Existe uma nova estação, um novo tempo, um novo ano se inicia. Novas coisas irão acontecer. Oh, amados, se você pudesse ver no reino espiritual, o Senhor está sedento por vidas. O Senhor está sedento por pessoas sendo alcançadas, e Ele conta com você. Então, se veja como o Senhor te vê. Se posicione, creia, confesse, haja como a palavra do Senhor diz. E seja abençoado. Amém? Amém. Aleluia. Glória, glória. Amém. Glória a Deus. Pastor Eric.